Dia, valente do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Jonas, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da ira, da sorte que não pereçamos. Viu Deus que o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, a gente percebe aqui que havia, uma sentença de morte sobre a cidade de Nínive. Nínive era um povo, os ninivitas eram um povo mau, um povo perverso, e Deus iria destruir essa cidade. Mas antes, como sempre, Deus nos dá uma oportunidade, e ele manda o profeta Jonas avisar: olha, se vocês não se arrependerem do mau caminho de vocês, se vocês não mudarem aí, vocês vão ser destruídos. E o povo então ouviu essa voz do profeta, e os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, se vestiram de pano de saco, e o próprio rei também proclamou um jejum para todos os homens, até para os animais, e ficaram ali orando e jejuando e clamando por Deus, e se arrependeram do pecado, se converteram. E a palavra do Senhor fala que ele saiu, ele se arrependeu, né? Não é arrependeu, a palavra arrependeu é uma tradução, porque Deus não se arrepende do que ele faz, né? Mas ele deixa de fazer, ele tem misericórdia. Nosso português, talvez a gente não tenha uma palavra melhor, né, para expressar essa misericórdia de Deus aqui no sentido, né, de que por isso disse, se arrependeu. Ou seja, deixou de fazer, ouviu, teve misericórdia do povo, né? E não fez o que deveria ser feito, que era um juízo que viria sobre eles. E eu creio, queridos, que isso que aconteceu aqui no Brasil também. Nesse dia 29 de março, né, de 2021, nós também proclamamos um jejum. Como nação, eu creio, né, que muitos jejuaram e oraram. A nossa igreja mesmo, Valente do Altíssimo, esteve orando 12 horas de oração ininterrupta, com jejuns, com clamor. E cremos que Deus nos ouviu. Deus tem misericórdia de nós e Ele nos ouve. E é isso que eu quero deixar para você. Não importa a situação que você esteja passando, não importa as dificuldades que você esteja passando, o Senhor vai te livrar, o Senhor nos livra. A palavra do Senhor fala que Ele escuta o grito do aflito. O próprio Jonas, quando estava ali preso no ventre daquele grande peixe, ele clamou ao Senhor. E lá em Jonas capítulo 2 fala: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. O Senhor ouviu, o Senhor veio socorrer, não é? Então a gente precisa compreender quão importante é o clamor, quão importante é a oração. Nos momentos de angústia, de tristeza, de adversidade, nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus, nos humilhar. Vestir de pano de saco aponta para a humilhação, para se humilhar, para se arrepender e clamar ao Senhor e orar. Queridos, Deus jamais vai rejeitar um coração quebrantado. Ele não lança fora aqueles que vêm a Ele. Os ouvidos de Deus estão sempre abertos às súplicas dos aflitos. A palavra do Senhor diz isso, né? O salmista diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Está lá no Salmo 50, número 15, né? As pessoas, quando estão angustiadas, desesperadas, às vezes vão usar droga, vão partir para uma outra coisa, né? Mas a palavra de Deus fala que aqueles que clamam pelo Senhor, aqueles que clamam por Ele, têm resposta. Porém, aqueles que clamam ao Deus vivo encontram resposta para as suas angústias, solução para os seus problemas. E é isso que nós precisamos fazer: orar, clamar. E é isso que Deus está falando com a sua igreja. É tempo de oração, é tempo de intimidade com Deus, de depender de Deus, irmãos. E eu quero dizer que orar não é apenas um exercício espiritual para acalmar os vendavais da alma. Não, orar não é apenas, né, um blá blá blá, uma repetição. É falar mesmo com Deus, é falar com aquele que está sentado no trono, é falar com aquele que está com as rédeas de todas as coisas, é falar com aquele que tem o domínio, o controle de tudo. Orar é buscar socorro no Senhor poderoso, onipotente, grande. Orar, querido,
Não muda apenas o nosso sentimento, a nossa tristeza, a nossa angústia, mas muda toda a situação. Orar traz milagres. Então você tem uma grande arma de guerra, de vitória, que é a oração, que é a busca do Senhor, que é o jejum. Usa suas armas de guerra e com certeza você vencerá, porque essas são as nossas armas de guerra. Guerra espiritual. Com essa nós precisamos, né? Guerra espiritual se vence com armas espirituais. E armas espirituais melhor que oração, querido, não existe, não é mesmo? Buscar o Deus Todo-Poderoso. Então busque, invoque e você terá a sua vitória. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família, todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.